repercussão aí em seguida. Queria ouvir sua análise sobre as últimas manifestações a respeito dessa decisão do Gilmar Mendes, Anne. Perfeito, Mari. Inclusive, estava prestando atenção aqui na entrevista com um deputado que estava falando sobre a escala 6 por 1, né, e a CLT. Até vi alguns comentários aqui da nossa audiência falando sobre a dificuldade que tem a CLT, né, uma legislação lá de Getúlio Vargas, que hoje a gente ainda tem que discutir a possibilidade de flexibilização, se a escala é 6 por 1, e não é tudo porque a gente tá vivendo num 2025 com leis de 1940. Só que eu puxei esse gancho, Mari, para responder ao teu questionamento, porque o Gilmar Mendes, ele mexe na lei do impeachment falando que é uma lei obsoleta, uma lei que não deveria mais existir. Quando a lei do impeachment ela é criada ali na transição, no final do governo de Getúlio Vargas, para impedir justamente o desequilíbrio entre poderes, ou seja, não tem nada de obsoleto numa lei que vai tentar assegurar cada vez mais o equilíbrio entre poderes. E aí eu nunca vi o Gilmar Mendes falando que a CLT é obsoleta e que a gente precisa revogar a CLT. Nunca vi essa posição do ministro, mas sobre a lei do impeachment é assim que ele se posiciona. E aí, Mari, a gente parte para esse vídeo que a gente viu agora, né, do Flávio Dino, falando, para mim o mais absurdo é ele falando que aonde já se viu ter 81 pedidos de impeachment contra ministro do STF, que isso não existe em nenhum lugar do mundo, né, 81 pedidos. Deve ser porque em nenhum lugar do mundo existe uma corte tão autoritária quanto existe no Brasil. O Brasil é um dos primeiros países a de fato, viver à sombra do judiciário. O judiciário é quem dita as regras no Brasil. Recentemente até vi um vídeo de comédia no Instagram de alguém falando que vai pedir autorização para o presidente Alexandre de Moraes para fazer alguma situação. Ou seja, era uma piada, um ambiente cômico, mas em que a própria população já reconhece que o ente mais poderoso que se tem no Brasil é o STF. E aí a gente vê o próprio STF se blindando, né? Como falamos bastante, salvo engano, foi na quarta-feira que eu estive aí presencialmente, que foi quando ele deu essa decisão maluca, e agora a gente vê os ministros se protegendo um atrás do outro, né? Então o Flávio Dino vai defender a postura do Gilmar Mendes, que quando provavelmente for votado ali pelo colegiado também deve manter essa decisão, uma aberração de uma decisão, é a pá de cal em cima da democracia, que já vinha sido afundada há muito tempo por essa mesma corte, né, Mari? A gente discute isso sempre aqui, que desde 2019 começa essa perseguição contra veículos de imprensa, contra opositores políticos. O ápice vem decorrente das ações de 2023, que colocou milhares de opositores na cadeia. Então, quando eu falava antes sobre Venezuela, dos números das pessoas que estão presas por serem oposição, né? Tem uma amiga que está presa na Venezuela por ser oposição. No Brasil, a realidade ela é similar. Quantos são os opositores políticos que estão hoje presos na cadeia por serem opositor, ou pior, estão fora do país, não conseguem mais voltar, estão sendo perseguidos pela polícia fora do país, seja na Argentina, com pedido de extradição, na Itália, nos Estados Unidos. É lamentável essa situação. E essa decisão do Gilmar Mendes, ela intensifica cada vez mais isso, Mari. A gente tem que divulgar essa decisão como o AI-5 do Gilmar Mendes, porque é a gota d'água, é onde a gente percebeu, é onde o Brasil se assume, né? Não foi a culpa do Brasil, a culpa é do ministro, mas é onde está assumido que quem manda no Brasil é o STF, não há nada mais que possa ser feito. Porque se fazem, eles perseguem, eles censuram, eles calam e eles pegam a caneta e desvirtuam toda e qualquer lei para poder se colocar no poder, para poder perpetuar o seu poder e esse projeto político partidário que está instaurado no STF. E aí, só para finalizar, é bem importante a gente frisar isso, e vocês também da audiência compartilhem a informação verdadeira com quem vocês conhecem, que quando um ministro ele altera uma legislação, como o Gilmar Mendes fez, mais uma vez ele está fazendo uma função do legislativo, né, uma função do parlamento, é a função da Câmara de Deputados, do Senado mexer na lei. E no Brasil, a gente vê isso com uma certa constância, né, de usar o argumento de que é antidemocrático, de que uma lei é inconstitucional, quando na prática é só uma extensão do projeto de poder. Então, é o STF esmagando o nosso parlamento todos os dias. A gente não pode aceitar que isso vai continuar assim, a gente tem que continuar se manifestando em todas as oportunidades possíveis, Mari.